Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meu nome é Lucas Monteiro, né? É lógico que tá aqui no meu Facebook, né? Mas depois eu vou deixar esse vídeo gravado e vou usar também para fazer edições de algumas leituras da Bíblia. O que eu vim fazer com vocês hoje, né? Quem estiver participando. Eu vou fazer meia hora de leitura bíblica, porque ela dá indulgência plenária, né? Caso a gente comungue neste dia e reze pelo Papa. Mais a meia hora de leitura bíblica, a pessoa recebe indulgência plenária. O que é plenária? Que toda a pena que ela teria que pagar no purgatório, ela é apagada. Plenária total, né? Então, a indulgência plenária é que apaga a pena completa que você teria que pagar. O que isso quer dizer? Que a pessoa que recebe uma indulgência plenária, se ela morrer após receber, sem cometer nenhum pecado, ela vai direto para o céu. Então, essa indulgência que a gente vai fazer aqui é plenária, né? Para quem ir na missa, né, estar confessado e rezar pelo Papa, né? Acho que é um Pai Nosso, uma Ave Maria. Aí rezo, creio, também o Glória pela dúvida, né? Tem aqui no começo, nesse livro aqui, que fala da como receber as indulgências da igreja. E se a indulgência não é plenária, ela é parcial, que é um pedaço. Então, por essa meia hora de oração, um tempo que eu ia ter que pagar no purgatório, ela é perdoada. Então, quem que nos ensina a exemplo, né, é Santa Teresa de Ávila. Ela fala que cada pecado mortal que a gente comete é 7 anos no purgatório para a gente apagar essa pena. Claro que no purgatório não tem tempo, mas é para a gente entender a gravidade e o tempo que é para pagar um pecado, entendeu? Então por isso que é importante fazer receber indulgência, que é reparação, para que esses 7 anos de pecado, né, e tantos mais sejam apagados, né? E tem toda uma catequese, depois é só pesquisar vídeo sobre indulgência, que tem tudo certinho aqui, né? Indulgência é para quem já recebeu o perdão de Jesus na confissão, mas ficou a pena, a consequência, né? O mal que o seu pecado cometeu é isso que você vai ter que pagar no purgatório, né? É mais ou menos isso. Mas você foi salvo, foi perdoado. Então, só para explicar, né? Eu vou ler aqui, ó, o parágrafo 30 aqui. Desse aqui é da indulgência e orientações pastorais, né? E vai dizer assim, ó: concede-se indulgência plenária ao fiel que, pelo menos por meia hora, com a veneração devida à palavra divina e a modo de leitura espiritual, ler a Sagrada Escritura. Então é a divina leitura, né? A Sagrada Escritura, que é a Bíblia, certo? A Bíblia. Ler de forma com veneração, com respeito, né? Adoração só a Deus, mas aqui a palavra de Deus, então com respeito próprio. E em modo de leitura espiritual, que é a Lectio Divina, né? A gente lê, tem os passos da Lectio Divina, né? Primeira leitura, depois você entender o que está falando, depois você meditar, depois você contemplar, certo? Então, leitura espiritual e um texto aprovado pela autoridade competente. Então, tem que ser uma Bíblia que é oficial da Igreja Católica, né? E se a leitura estender por menos tempo, a indulgência será parcial, né? Então não vai perdoar tudo, vai ser só uma parte. E uma coisa interessante para quem está assistindo esse vídeo, que eu acabei de ler aqui que eu não sabia, olha só o que diz no 2, ó. Se por causa razoável, né? Então causa razoável, alguém não puder ler, concede-se indulgência plenária ou parcial, como disse acima, se o texto da Sagrada Escritura for lido por uma outra pessoa ou for reproduzido em um vídeo ou áudio. Olha só. Então você pode receber indulgência assistindo um vídeo ou ouvindo um áudio, se for por uma razão razoável. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem problema de vista, que ela começa a ler um pouquinho, o olho dela começa a arder, ela não consegue ler. Então, isso é uma razão razoável, certo? Né? Concorda, lógico, né? Que ela não consegue ler. Então, ela pode ouvir ou pôr um vídeo
da leitura para ela ir escutando, e aí ela recebe essa indulgência também, se depois ela for na missa rezar pelo Papa. E ficar essa meia hora de escuta da palavra Bíblia, em sentido, que nem disse aqui, em sentido espiritual, leitura espiritual e ouvindo a Sagrada Escritura. Amém? Nossa, isso que é muito legal, nem sabia. Agora, por causa razoável. Se for por preguiça, né? Você pode ler, você tem condição de ler, você tem tempo, só que você não lê porque é mais fácil ouvir, deixa lá e escuta de qualquer jeito. Não sei se isso é uma razão razoável, entendeu? Então não sei se vai ser válido ou não, né? Mas que nem você tá com dor na vista, é igual eu também. Às vezes fico com dor na garganta aqui, eu não consigo falar, então não consigo proclamar a oração, então eu faço a oração em silêncio. Então é uma razão razoável, né? Então é isso. E tem uma oração aqui que o Padre Paulo Ricardo faz sempre, que ela também dá indulgência. É prece de súplica e ação de graça. Então, faz antes de fazer um estudo, né? Aqui, oração para pedir auxílio divino antes de qualquer tarefa. Então, como a gente vai fazer agora uma tarefa, né? Eu, na verdade, eu vou ler, só estou deixando a live para ficar gravado. Quem quiser ver. E também para depois eu poder usar o áudio, né, da oração. Então, para pedir que Deus inspire, né, para não ser uma ação meramente humana, né? Então, aqui, ó, concede-se indulgência parcial, essa é para parcial, ao fiel que essa oração, começando o dia ou concluindo o dia, no começo e na conclusão de uma tarefa, antes e depois da refeição, proferir devotamente alguma oração de súplica e ação de graças legitimamente aprovada, por exemplo, essa oração que a gente vai rezar agora. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizemos por Cristo nosso Senhor. Amém. A gente reza essa oração agora e no final. E agora fazer a oração meia hora na leitura bíblica, né? E eu vou seguir aqui, ó, um guia bíblico, e eu vou ler hoje a carta de São João. Meia hora acho que deve dar para fazer todas as orações. 6:10, 4:10. Vou ler aqui pela de Jerusalém. Eu tenho uma outra aqui, que acho que ela é a Bíblia Pai Nosso. Ela é católica também, mas ela acho que é antiga. Então não sei se todo mundo vai poder ter a mesma leitura. E, para quem não conhece, né, eu tenho, esse aqui é um diário bíblico, é da pregadora Tainá Azevedo. Você vai lá no Instagram, você tem. Ela é pregadora assim, meio famosa na juventude, né? Ela é da comunidade Kairos, então isso aqui é um diário espiritual, para você escrever as suas orações e o seu contato com Deus. Então é um diário espiritual, escrever a sua vida espiritual, né, com Deus, né? Tem uma beata que foi beatificada agora em novembro, que pelo diário dela, que viu a vida dela de santidade. Nossa, maravilhoso. Então é bom a gente escrever, porque nos ajuda a refletir também. Então é um diário, igual tem a pessoa que escreve o diário lá da vida dela, esse aqui é o diário da vida espiritual, da sua conversa com Deus, do que você conseguiu fazer, do que você não conseguiu. Tudo coloca no dia, do que você está lutando para vencer. Tudo isso vai te ajudar na oração, no intuito pessoal, né? Igual o intuito de algum diário. Então vamos lá, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. E eu aqui vou fazer a leitura até o quanto que minha voz aguentar, até quando eu ficar bem. Quando né, não ficar muito bem, eu desligo a live no meio e pronto, por questões de saúde. A oração agora é do Vinde Espírito Santo, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Eu vou explicar tudo que eu vou fazer, né? Vou ler aqui a primeira epístola de São João, desculpa, e como aqui na Bíblia dele, na Bíblia de Jerusalém, ela é separada por parágrafos aqui, ó, introdução, caminhar na luz, primeira condição, aqui eu não sei se dá, ela é separada por parágrafos. Então eu vou ler por parágrafos, certo? Para depois, vou usar esse áudio como base para fazer outro vídeo separado por parágrafos, né? Então pedindo a intercessão do Espírito Santo, que nos dê um entendimento e o jeito de falar para a glória de Deus e para o nosso crescimento com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Espírito Santo, inundai-nos, iluminai-nos, transformai-nos, abrir nossa mente, nossa consciência e todo o nosso coração para as verdades de Deus, da qual nada nem ninguém pode explicar, contemplar, mas todo mundo pode testemunhar. Amém. Então vamos lá. Primeira epístola de João. Como depois eu vou usar esse áudio no vídeo, então eu vou tentar falar de um jeito que eu vou depois usar no vídeo, né? Mas meditando. Vamos ver se vai sair bom aqui, né? Acho que não vai não, mas vamos lá. Introdução. O Verbo encarnado e a comunhão com o Pai e o Filho. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam do Verbo da vida. Porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela vos damos testemunho, e vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Eu vou ler isso aqui, eu já vou falar, né? Eu leio esse trecho e depois eu vou fazer um vídeo com a foto do São João Batista e como ele escrevendo essa carta para quem está lendo. Isso é o projeto. Então isso aqui é uma carta, então eu quero ler como o São João Batista não, João Evangelista estava escrevendo e nós, quando a gente lê, como a gente recebeu, que ele é testemunha ocular de Jesus, né? Ele encostou em Jesus, que é o verbo da vida, né? E ele tem a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Lembrando que aqui, Jesus Cristo estava sendo, aos poucos, conhecido como Deus, né? Os judeus acreditavam em Deus, mas não sabiam que Jesus era o Messias. Por isso que fala, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Né? Comunhão com os dois, que são um só Deus. Amém. Então esse áudio já dá para usar. E agora, outro trecho, né? Caminhar na luz. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, com ele está na luz. Estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Aí outro parágrafo. Nossa, é muito bonito ouvir aqui. Nossa, é muita informação quando a gente vai meditar. Ó. Deus é luz e nele não há trevas algumas. Em Deus. Mas nós, se eu, Lucas, se eu digo que eu estou em comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas, eu sou mentiroso. E eu não pratico a verdade, né? Porque eu sou mentiroso. Mas se eu caminho na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Vou ler aqui a união a Deus, que é a luz. Se reconhece pela fé e pelo amor fraterno, né? Então, se eu caminho na luz, eu caminho com Deus, né? Porque minhas obras refletem as obras de Deus, porque Deus está comigo e Ele que as ilumina. Mas se eu digo que eu estou com Deus, mas minhas obras são trevas, eu sou mentiroso. Então aqui é a questão sobre verdade e mentira. Não é tanto o que eu falo, mas é o que eu caminho.
Se eu digo caminhar, mas não faço, eu sou mentiroso. Mas se o meu caminho é com luz de Cristo, isso mostra que Deus está comigo e eu estou em comunhão com Ele. E uma coisa aqui que nós não podemos fazer, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então Jesus derramou seu sangue para nos purificar de todos os pecados. Então pelo sangue de Jesus nós somos purificados do pecado. Então Jesus perdoou todos os nossos pecados, mas quando a gente peca hoje, Jesus precisa derramar o sangue dele para apagar esse pecado que a gente cometeu hoje. Por isso que a gente tem que ir no confessionário, né? Falar com o padre, porque foi o que Jesus disse para os discípulos fazerem, né? Vá, né? Eu sopro sobre vocês o Espírito Santo e quem vocês perdoarem serão perdoados. Então deu esse poder para que os padres, os discípulos, perdoem em nome de Jesus pelo sangue dele. Quem apaga o pecado é Deus, mas quem ministra esse perdão são os bispos, né? Que são os 12 apóstolos, depois os padres de hoje da Igreja Católica. Né? Amém. Porque né, das outras igrejas elas separaram, então elas não têm essa comunhão da bênção de Deus, como é. Isso aqui é a história bíblica, né? Como a gente vê os apóstolos, eles ungiam outros presbíteros, né? Pela unção do Espírito Santo. Então eles tinham esse poder também de ungir quem poderia ser ungido pela unção que veio de Jesus. Então é só por essa, né? Não tem unção fora, né? Até o próprio apóstolo Paulo, né? Ele recebeu as graças de Jesus, mas ele foi com os discípulos para rezarem por ele, para ele agir, né? Poder ministrar os sacramentos. Tem que olhar a hora aqui, né? Vamos lá. Primeira condição: romper com o pecado. Se dissermos, não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos, não pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Muitas coisas a refletirem aqui, 2 parágrafos, né? Primeiro, se a gente diz que não tem pecado, estamos nos enganando. Isso mostra que a gente não sabe o que é pecado. E fala assim, mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo e perdoará nossos pecados. Então, não é para a gente esconder, é para a gente pedir perdão a Deus, que Deus perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Esse purificar é interessante porque, por exemplo, eu pratiquei a injustiça, eu sou injusto. Então, o purificar de Deus, esse purificar é a mesma coisa de lavar. Por isso fala assim, purificar um prato é eu lavar. Então, Deus está falando que vai nos lavar da nossa injustiça. Então, quando fala purificar, né, não é que vai arrancar, opa, eu sou injusto, aí Deus, encontrei com Deus, acabou a injustiça. Não, Ele vai me purificar. E eu vou me transformar, né? Eu vou parar de ser injusto. Se eu confessar os meus pecados. Porque aí Deus apaga, né? E se dissermos não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque na Bíblia Jesus explicou, né, o que são os pecados. Se a gente fala que não pecou e lá está escrito tudo que a gente fez de errado, e a gente mesmo assim fala que não pecou, a gente é mentiroso. Né? Por isso que deixai Deus mostrar para nós o que é pecado, porque Ele quer nos lavar de nossos pecados, que é o que São João fala aqui, ó. Meus filhinhos, isso eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo. Então, Ele é que advoga, né? Ele defende a nossa causa diante de Deus.
E ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, ou seja, ele é a vítima de expiação. Ele foi entregue para que nós, para que nossa pena fosse expiada, e ele tomou a punição dos nossos pecados. Então Jesus, ele é um advogado que a defesa que Jesus faz por nós é entregar a própria vida no nosso lugar. A nossa condenação o nosso pecado foi tão grave que a condenação é a morte eterna. E Jesus falou assim, não, eu em defesa deles entrego a minha vida para que eles sejam perdoados. E aí, quando a gente pede perdão a Deus e pede socorro a esse sacrifício de Cristo, a gente é salvo por essa expiação de Jesus. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados, pelos de todo o mundo. Então aqui que é uma explicação, né? Jesus morreu para salvar a todos do mundo. Mas quem foi salvo? Quem aceitou essa salvação. O único jeito de você não ser salvo, de você não receber a ajuda de alguém que quer te ajudar, é você não querer, né? Sempre usar a explicação, né? Você está num buraco e está enchendo a água e você não tem como sair. Aí alguém vai e te joga uma corda. O único jeito de você não ser salvo é você rejeitar essa corda e morrer. Entendeu? É a mesma coisa da salvação de Cristo. Jesus morreu para que todos nós fôssemos salvos. Ele jogou essa cordinha para todos, que é a crer no nome dele e seguir a vida com ele. Mas o único jeito de não ser salvo é não quero. Né? Não quero essa corda, né? Não quero essa corda, quero ficar aqui mesmo, né? É o único jeito que a gente explica, mas Jesus não salvou todo mundo, porque todo mundo não é salvo. Porque teve pessoas que não quiseram segurar na mão para sair desse lugar, né? Entendeu? Então, aqui é a explicação correta porque que Deus não condena ninguém ao inferno. Porque como ele morreu para salvar todos, como que ele condena alguém? Então não é ele que condena, é a pessoa que ela não quis ser salva. Senhor Jesus, muito obrigado. Falando ironicamente, né? Obrigado, você morreu por mim. Tem essas coisas aí que o Senhor fala que é mal, né? Mas eu quero continuar vivendo assim, em adultério, em mentira, em roubo, prostituição, tudo que o resultado é mal, só que tem um prazer errado ali. Eu quero ficar aqui mesmo, Jesus. E aí o que Jesus faz? Morre na cruz, oferece. Então o único jeito de a gente não ser salvo é a gente não querer. Não quero. E isso que é o pecado contra o Espírito Santo. Não quero ser salvo. Você está lá afogando, vem um navio, joga o bote. Pega esse bote para você entrar no navio. Não quero ir com vocês não. Aí a pessoa afoga. O inferno é isso. O amor de Deus entregue para nós e a gente está lá no mar do pecado do mundo, fala, não quero esse amor aí, porque, né, se você me levar para esse barco, eu vou estar aqui fora das coisas que eu quero, que está melhor. E a gente falece. E o pior, né, é que na parte espiritual, a gente tem um mau amigo, né, que fica incentivando, né, fica aqui mesmo. O que relata bem essa história é lá no Gênesis 1, Adão e Eva, né. Deus fez o paraíso, né, deu todas as frutas, só não podia comer uma. Por quê? Porque aquela fruta tinha o mal, o bem e o mal. Se comer, ia morrer. Então Deus falou, não coma porque se comer você vai morrer. A explicação é bem essa, não é porque não tinha nada. Não come dessa fruta que está no meio, porque se você comer você vai morrer. Certo? E antes eles só tinham o bem. Quando comeram da fruta, eles receberam o bem e o mal junto. Então Deus não queria que comesse da fruta porque tinha o mal. Só que deixou ali para eles terem liberdade. Entendeu? Eles puderam ter a escolha. Então Deus não criou robô. A gente é livre para a gente escolher, fazer o bem, fazer o mal, errar para acertar. Então Adão e Eva foi isso. Mas o que eu vou falar do mal amigo? É a serpente, né? Que chegou e falou, olha... Serpente é mentirosa, que ela chegou assim e falou, é verdade que vocês não podem comer nenhuma fruta?
Nenhuma? Tipo assim, Deus é ruim, não deixou vocês comer nada? Aí a Eva, o que ela falou? Não, foi conversar, né? Deus só não deixa a gente comer de uma do meio, mas todas as outras que tem, de tudo a gente pode fazer. Só aquela que não pode. Aí o mau amigo, né, que é a serpente, falou, é mentira de Deus. Falou assim, é mentira porque se vocês comerem, vocês vão virar igual ele. Por isso que ele não quer que vocês comam. E aí vocês vão comer e vão virar como Deus. Aí o olho de Eva brilhou, né? Antes dela pegar, ela olhou, né? Então ela olhou e desejou o pecado. Ali que foi o primeiro pecado. Porque é a desconfiança de Deus, né? Imagina o outro lado. Deus está vendo tudo. Deus ele está vendo ali. Só que Deus deixa a gente decidir. Ele não interfere na nossa vida. Deus está vendo a serpente. Deus está ali. Mas por que Deus não interferiu ali? Porque Eva tinha toda a liberdade de vencer aquela tentação. Ela poderia dizer como a Virgem Maria, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. Só que ela ouviu esse mau conselho, né? Ah, Deus é mentiroso, ele não quer que você coma daquela fruta, né? Porque ele não quer que você seja como ele, que é Deus, né? E aí ela olhou e desacreditou de Deus. Então, a gente é muito esquecido. A gente olha, a gente não percebe, né, que todo o jardim, todas as frutas, tudo que tem, toda a história lá que Adão e Eva, Deus todo dia passeava com eles. Não, estou estendendo o assunto aqui. Passeava com eles no jardim. Tudo foi perdido quando a serpente colocou ali uma mentira, né? Falou, olha, né? Deus ele é mentiroso e não quer que você seja igual a ele. Esqueceu que tudo ali que Deus criou, colocou eles lá, deixou eles comer de tudo, criou todo o sabor e só falou, não come da árvore do meio porque dentro daquele fruto tem a morte. E aí a gente esquece de tudo, a gente esquece de tudo, de tudo, de tudo de bom que aconteceu. Eu falo isso por mim e por todos, né? E aí o que aconteceu? A Eva foi lá, pegou a maçã e deu para Adão. Comeu. E aí o que aconteceu? Os olhos deles abriram, eles viram que estavam nus, eles começaram a ter medo de Deus, eles começaram a ter intriga, começaram a ter discernimento do que era mal. Antes eles só entendiam o que era bom, depois eles começaram a entender o que era mal. E aí o mal entrou e aí quando eles viram Deus ficaram com medo. Então a primeira consequência foi o medo, a mentira, né? O engano, né? Então tudo isso que eu falei é para falar que esse mau inimigo que é o diabo, né? É a serpente, é Lúcifer, né? É o tentador, o inimigo, né, de Deus, né? É o príncipe deste mundo de trevas, é o anticristo. Além da gente ter essa liberdade, a gente tem um mau amigo que está lá no mar com a gente nadando e falando, não, fica aqui, não precisa ir lá pro barco da salvação, não. Como se fosse a barca do dilúvio, né? A barca do dilúvio. É o lugar que Noé foi salvo. Todo mundo podia entrar, mas não, o Noé é louco. Mas todo mundo podia entrar. Então, esse demônio é como alguém que fala, esse Noé é louco. Não vai ter dilúvio, não vai ter não sei o que, não. E depois que vem, a desgraça não tem mais jeito. Né? O Satanás é a mesma coisa. Ele não quer que a gente entre nessa barca que é a salvação, que é a igreja, para quando chegar a nossa morte, a gente não ter tido a chance de pedir socorro para Deus. Então tem muitas pessoas que morrem e não tem nem a chance de pedir perdão para Deus dos seus erros. Né? Então triste, tem a história da vida humana, é muito triste mesmo, tem muita tragédia, né? Tem gente que sofre tanto, a gente vê São José, né? São José sofreu, mas eles tinham o apoio em Deus. Então, quem tem um apoio em Deus não fica louco, maluco, sabe? Louco assim. Você começa a ter sofrimento. Como você não tem base para nada, né? Você acha que você nasceu no universo por acaso e você não vai ter um fim. Você tem um começo, mas você não sabe o seu fim.
e como você não tem base, nada para segurar, e o ser humano ele é religioso por natureza, ele quer olhar, encontrar Deus, mas ele nega. Então, essa pessoa se desespera. Por isso que eu falo que quando você tem Deus, você não fica louco, porque você tem aonde te sustentar. E o mais engraçado é que você é sustentado. E o mais engraçado de tudo, só a gente vê a vida dos apóstolos. Né? Eles viram Jesus ressuscitado, eles viram os milagres, né? Judas também viu. E o mais interessante é que eles participaram dessa vida de milagres, eles viveram a vida, então eles tinham base de fé com Deus mesmo. Então eles nunca iam se perder. E no final da vida eles entregaram a vida. Tanto que foram matar eles, falaram, você prefere morrer ou você nega esse Jesus Nazareno aí, que vocês estão falando que é Deus, seus idólatras, né? Ou você nega ou você morre. E eles falaram, não posso negar uma verdade real que eu vivi, não posso negar Jesus, não tem jeito. Se vocês querem me matar, pode matar, mas eu não posso negar a verdade. Então, como eles tinham Deus, como eles olhavam Deus, eles morreram, né, até o ato de São Pedro, de, na hora da morte, ele pensar, pô, eu tenho um último pedido, coloca a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Olha só, pessoa na hora da morte vai morrer crucificado. Imagina, né? Pegar sua mão, seu pé e te matar. E ele estava preocupado em Deus, né? Em não se elevar como Deus. Isso mostra que ele tem uma base, né? Ele tem alguém que olha por ele, né? Ele não é um acidente do universo. Ele não é alguém sem propósito, sem fim, não. Tudo nessa vida tem um propósito. E o seu propósito e o meu propósito é sermos amados por Deus. O sentido da nossa vida é que nós fomos criados por Deus para ser amado por Ele e amá-lo. Esse é o sentido da nossa vida. É para isso que você e eu nascemos. Porque Deus quis, só isso. Agora na nossa família, o jeito que nasceu, as nossas atitudes, as nossas decisões, né? Os encontros e desencontros, tudo isso é da nossa vida. Mas o objetivo do nosso nascimento e da nossa morte é esse. Nascemos porque Deus sonhou conosco e quando a gente morre, a gente volta para Deus, né? Santo Agostinho que fala que a nossa vida é um, entre aspas, sair de Deus e o nosso viver é um esperar para voltar para Deus, né? Que aí tem o nosso juízo particular e um dia o juízo final. Então, vendo tudo isso, se dissemos que nós não temos pecado, nós enganamos-nos e a verdade não está em nós, né? Se a gente diz que a gente não tem pecado, é que a gente não sabe o que é pecado. Mas se a gente sabe que tem pecado, a gente pode confessá-lo e ser livre deles. Então, viu o que é a importância da gente saber o que é pecado ou não? O importante de a gente saber o que é pecado é para poder confessá-lo e livrar dele. Né? Não é só para os outros ficar apontando, você pecou, eu pequei. Não, é para você sair do pecado, meu Deus. Né? É igual uma doença. Por exemplo, se eu tenho uma doença que tem um bichinho que fica aqui no braço. Então eu vivo a minha vida inteira com dor aqui, certo? Aí um dia eu descubro que tem um bichinho aqui que me traz essa doença que eu posso arrancar com a ajuda de um médico. Aí ele vai, arranca e eu sou curado, entendeu? Então eu descobri a doença para ser curado. Eu tenho que saber do pecado para arrancar o pecado da minha vida. E como que eu arranco o pecado da minha vida? O versículo 2:2, Jesus, ele é vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, quando Jesus veio e morreu por nós, a gente pode apagar do nosso pecado. A gente pode ser apagado do nosso pecado. Então, muito legal, né? A nossa vida, ela tem toda a liberdade. Deus nos instrui para voltar para Ele, né?
Jesus que nos dá força, Jesus que gosta de ver a gente lutar, então a gente sofre mesmo, sofre pelos outros, entrega a vida dos outros, a vida não é fácil, né? Só no céu que terá aquela felicidade eterna, perpétua. Então o lugar perfeito é o céu. Tem gente que fala assim, ah, mas na minha vida é difícil, acontece coisa ruim. Acontece mesmo, né? Até na carta aqui de São Pedro, ele fala assim, não fique surpreso. Não fique surpreso porque você tem dificuldades. Porque isso acontece mesmo, dificuldades. Mas tem dificuldades que vêm por nossa culpa. Aí é o pecado. E tem dificuldades que acontecem porque aconteceu e tem coisas que acontecem por causa do pecado das outras pessoas que vem na nossa vida, que chama pecado social, né, no catecismo. Pecado social é, por exemplo, alguém que roubou o banco e aí esse banco ficou sem dinheiro e todo mundo, o resto de pessoas não teve dinheiro. Então o pecado dessa pessoa que roubou prejudicou um monte de gente. Então é um pecado que atrapalhou na sociedade, o pecado social. Às vezes o meu pecado que eu cometo vai prejudicar alguém perto. Então eu sofro as consequências do pecado do outro, entendeu? Então, entregar essa vida, não sei se dá para ouvir o barulho assim, né, das discussões aí, mas vamos rezar. Vamos lá então. Segunda condição: observar os mandamentos, principalmente o da caridade. E sabemos que o conhecemos por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas o que guarda a sua palavra, nesse verdadeiro, mas o que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus está realizado. Nisto reconhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar com ele, como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebeste desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E, no entanto, é um mandamento novo que vos escrevo, o que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. O que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram seus olhos. Deixa eu só ver que horas são. 40, não lembro se já passou meia hora, mas é que atrapalhou aqui a leitura, umas coisas estão acontecendo ali. Como vamos saber se nós conhecemos a Deus? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que guarda o seu mandamento conhece a Deus. Aquele que diz, eu conheço a Deus, eu sei quem é Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Porque não o conhece, entendeu? Pode ter ouvido falar. Ah, eu conheço Deus, sim, conheço Jesus. Quais são os seus mandamentos? Amar Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão. Ah, você conhece os mandamentos, mas tem uma pergunta assim. Eu guardo? Guardar é, por exemplo, eu recebo esse papel e ele vai embora. Não guardei. Eu recebo, mas está comigo. Quando precisar, está aqui. Então eu guardei. Eu guardo os mandamentos de Deus? Na minha vida eu estou guardando? Isso é uma pergunta para todos. Eu estou guardando? Normalmente fala não. Então, o que é o bom pensamento? É um alerta para começar a guardar, entendeu? Não é para ficar triste. Ah, eu não guardo, já era. Não, você está vivo, pode mudar as coisas, né? Eu não guardo, começa a guardar, né? Começa a viver um por dia ou começa a tentar ver o que você tem mais dificuldade.
Mas aquele que diz, eu conheço, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. Mas o que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus está realizado. Então, qual que é o segredo para eu guardar os mandamentos? Eu amar. Amar como Deus me ama. Porque quando eu amo, eu vou ter vergonha de mentir para a pessoa. Quando eu amo a outra pessoa, eu não vou querer roubar ela. Porque, pô, coitado, né? A pessoa precisa, eu não vou roubar, não. Ou vou fazer algum mal, né? Não tem ninguém que faz o mal para si, né? Isso aí que eu vi esses dias. Ninguém fala assim, não, eu vou tirar uma foto aqui no Facebook, eu vou ficar bem feio e vou tirar foto. E eu vou comentar nos meus comentários que eu tô horrível e tal. Tipo, se a pessoa fizer isso, ela, né, tem problema. Mas a gente não faz isso conosco, então por que fazer com outros? Então não faça para o outro que você não quer que faça para você, né? A gente não mente contra a gente mesmo. Eu vou me dar eu vou me dar 10 reais, só que eu vou fingir, na verdade vai ser um. Você não mente para você, não tem jeito, né? Eu vou pegar um copo de água e, né, mas eu vou tirar a água e vou fingir que não tem água, eu vou dar para me beber e vou rir. Você não faz isso com você, né? Porque você se ama, né? Você não quer mal para você, né? Misericórdia, né? Tem um prato de comida gostoso, você não põe areia para você comer, né? Porque você se ama. Então, quando a gente ama os outros, a gente faz o bem, né? Então, qual que é o segredo para viver os mandamentos? Amar a Deus primeiro para poder vivê-los, né? Então, se você amar, você não vai mentir, não vai querer trair os outros, porque ninguém quer ser traído. Vai falar, eu vou me trair aqui, né? Eu vou me roubar aqui, eu tô, né, na minha empresa bem aqui, eu vou largar o meu dinheiro aqui, vou me dar um calote. Então é mais isso. Então, como que a gente reconhece? Se a gente quer fazer o teste, né? A gente quer ver não é fazer o teste, é bem a palavra, mas se eu quero reconhecer que eu estou em Deus, eu olho a minha vida se eu estou seguindo os mandamentos. Então aí você faz uma peneira em você, né? Um scan, né? Ó, esse aqui eu estou vivendo, esse aqui não, esse aqui eu estou, esse aqui não. Então, sei lá, 70% estou vivendo com Deus. Então estou conhecendo um pouquinho, tem que melhorar. 20%, nossa, tem que melhorar muita coisa. Tem que ir lá pedir perdão para Jesus, hein? Vítima de expiação. Lembra que Jesus é o nosso advogado, então quando a gente peca, ele quer nos defender. Então a gente precisa confessar. Confesso que fiz isso, Senhor. Peço ajuda, não quero mais pecar. Vai no sacerdote. Reza, pede perdão, depois vai no sacerdote. E se o sacerdote dá absolvição, você está livre dos seus pecados, porque Jesus os lavou. E aqui fala que aquele que diz que permanece nele, que é Cristo, deve andar como ele andou. Né? Não tem, simples, né? Não tem jeito de eu falar, olha, eu estou com Cristo, eu ando como Cristo, se aí tem Cristo andando, eu estou totalmente diferente. Totalmente contrário, né? Tem Jesus, eu estou andando igual o capiroto, e aí eu falo que eu sou de Jesus. Aí eu não estou fazendo nada igual a Jesus, eu sou dele como? Né? Eu sou igual o pessoal da água, e eu estou na água, eu sou da água. Aí quando vai ver se é fogo, não tem nada a ver jogar água, não sei se apaga. Então é mentiroso, né? Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Como Jesus andou? Amar uns aos outros como ele vos amou. Jesus ama a Deus, Jesus segue os mandamentos, Jesus faz a caridade, Jesus apaga os pecados, Jesus, ele condena o que é mal. Só ver qual que é a pregação de Jesus. Onde Jesus ia falar, o pessoal queria matar ele, né? Então, a gente vê assim as pregações falando, né, de um Jesus que às vezes eles não falam nada da pregação de Jesus.
Eles falam assim, Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, aí pegam um trechinho lá. Não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenado, mas não fala quando Jesus condenou os fariseus, né? Ai de vós, fariseus hipócritas, né? Que vocês são como um sepulcro caiado com caio, né? Por fora é bonito, mas por dentro só tem podridão. Meio Jesus falando, ó, você é mentiroso, você, né? Falar do templo lá, né? Vocês vocês não cuidam das coisas religiosas de Deus. Vocês estão preocupados com o dinheiro. Vocês falam assim, está escrito bem assim lá no Evangelho. Vocês falam assim: se a pessoa entrar no templo e ajoelhar e rezar pelo templo, vocês, fariseus hipócritas, dizem que não valeu a oração da pessoa. Mas se ela jurar pela oferta, pelo dinheiro do templo, valeu. Olha só que hipocrisia. E aí Jesus falou: o templo que santifica a oferenda, não é a oferta que santifica o templo. É Deus que habita ali que santifica o lugar. Não é o preço que santifica, entendeu? Então é bom a gente ouvir, né, as provas de Jesus falando, né? Jesus é amor, mas as palavras de Jesus são afiadas como espada. Ela penetra até penetra a carne, dilacerenta assim, e a verdade liberta. Então, Jesus ele não condena as pessoas. Ele condena as ações, mas ele salva as pessoas. Na mulher adúltera, Jesus não condenou ela à morte. Jesus falou para ela: eu te perdoo, não peques mais. O que Jesus acabou ali? A vida de adultério daquela moça. Jesus falou: a partir desse dia, não seja mais adúltera. Eu te perdoo. Pronto. Salvou ela da morte, perdoou o pecado, deu vida nova e tirou o adultério. Então, Jesus ele vem acabar com o pecado. Ele vem acabar com o pecado e amém. Eu já rezei aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 parágrafos. Tá, foi até o parágrafo 2. Mas foi mais reflexão, né? Então, mais partilhando nessa oração, né? Pedir a intercessão de São José, que aqui tem uma imagem que replica quem foi São José, né? É óbvio que São José não está aqui nesse gesso, é óbvio que ele não é venerado como Deus, né? Mas essa imagem dele, de gesso, né? Acho que é gesso, lembra a imagem de São José. E São José está vivo no céu, porque o céu é de vivos, né? Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos. Quando Moisés falou na sarça ardente, Deus falou: sou Deus de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Quando Jesus estava no Monte Tabor, apareceu Moisés e Elias. Por que eles apareceram lá no céu se ele estava morto, né, quando Jesus se transfigurou? Porque eles estão vivos. São José, pai de Jesus, adotivo, ele está no céu, está vivo. E o que ele faz por nós? Ele reza por mim. Eu falo: São José, interceda por mim. E a única diferença dessa imagem de qualquer outra imagem feita por qualquer artesão, né, é que ela é abençoada por um sacerdote que recebeu a bênção que Jesus deu aos apóstolos. Jesus abençoou os apóstolos e esses apóstolos, desde o tempo de Jesus, foram abençoando todos, consagrando-os até o padre que abençoou essa imagem. Então a diferença é a bênção de Jesus que ela tem. Então quando Deus abençoa, quando eu rezo diante da imagem, eu rezo diante da bênção que Deus, como é que eu vou explicar, né? Que Deus derramou essa bênção. Então, por causa da bênção, a imagem ficou sagrada, entendeu? Por isso que não pode quebrar, não pode fazer nada, porque ela é sagrada, ela é abençoada, entendeu? Mas é óbvio que não é São José que está aqui em corpo vivo, não. Ele é só uma representação, mas é a bênção de Deus que santifica.
Igual falou, o templo santifica o lugar, por causa de Deus, né? A bênção que o Padre deu, que santificou essa imagem. E quando eu rezo pedindo a intercessão de São José, é pela graça de Deus, né? Deus que permite que por meio da oração São José escute a minha oração e reze por mim. Por que que é isso? Porque Deus foi assim, e essa é a comunhão dos santos que diz. Comunhão dos santos. Diferente da Eucaristia, na Eucaristia Jesus está vivo, presente em carne, corpo, alma e divindade. A sua substância está mudada, mas a sua aparência é de pão. A sua substância é de sangue, é corpo, alma e divindade. Então a gente não vê, mas Jesus está ali presente. Amém? Do mesmo jeito muitas explicações, né? Que Jesus falou, né? É quem tem fé vê o resultado da fé. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, pedindo a intercessão de São José, eu vou ler aqui o último. Terceira condição. Preservar-se do mundo. Eu vos escrevo, filhinhos, porque vossos pecados foram perdoados. Por meio do seu nome, vou ler de novo. Eu vos escrevo, filhinhos, porque vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Uma coisa a gente ficar atento, né? Que fala que São João, ele cita primeiro 3 vezes, eu vos escrevo, jovens, e cita um ocorrido. Depois fala, eu vos escrevi de novo, e cita um pouco parecido o mesmo ocorrido. Eu vos escrevo porque fizeste isto, e vos escrevi porque vocês fizeram. Então ele reafirma o que ele está dizendo. Eu escrevo vocês por causa disso, e vos escrevi porque vocês viveram isso. Por exemplo, aqui dos pais, ó. Pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio, Jesus. Depois ele fala, vos escrevi pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, e vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então é isso. E o mundo passa com a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Amém. Uma palavra aqui que toda ciência e conhecimento vem de Deus. Mas nem toda ciência e conhecimento pode criar alguma coisa, pode trazer alguma coisa à existência. Amém. Trazer à existência é Deus. A ciência de conhecer como aquilo que Deus trouxe à existência também vem de Deus. E não é Deus. Amém? Então vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, do vosso Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazer a oração no fim da tarefa, né? É aqui. Inspirai, ó Deus, as nossas ações
e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um glória, agradecendo a Deus essa oportunidade de falar, de meditar, né, de compreender, raciocinar e viver, buscar viver a palavra de Deus. Com São José, pela intercessão da Virgem Maria, com o nosso anjo da guarda, rezamos a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado a você que participou. Entregamos essas orações para você, por você, né? E amanhã ou outro dia continuamos, né? Outro dia eu falo da live, né? Continuamos essas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. E oferecemos, né, a Deus essas meia hora de leitura da Bíblia para receber a indulgência parcial. Para a gente receber a indulgência, a gente tem que oferecer naquela intenção, né? Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória pelo Papa e comungar. Então vamos rezar pelo Papa. Rezemos pelo Papa e suas intenções. Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha. Então, até mais, pessoal. Deus abençoe.